Vocês podem pegar desde o início. Espera aí que tá... Aí, agora sim. Bom, então, a ideia da aula de hoje é a gente conseguir olhar para alguns pontos que são fundamentais, eu diria, para, na verdade, talvez até obrigatórios para o atendente de farmácia, tá? A gente pretende abordar hoje fármacos semissólidos, a gente também vai olhar para vias de administração, bula, interação medicamentosa. A ideia é a gente trabalhar esses capítulos, ok? Grande parte do que vai ser falado hoje foi falado na aula passada, então a gente vai retomar. Eu não quero ser repetitivo e muito menos maçante, sabe? Não quero ficar falando coisas que a gente já conversou, mas acreditem, algumas coisas a gente tem que sim que fazer isso de novo, mas eu vou tentar não ser chato, repetitivo, tá bom? Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Ver o que você... Vamos lá. Perfeito. Tá aí. Olha aí. Perfeito. Então, essa é a nossa apresentação de hoje. A apresentação, deixa eu só arrumar aqui para você ver melhor. Aí. Apresentação de slides da aula de hoje. A ideia... essa é a ideia. Deixa eu ver aqui. Então, assim, a gente vai conversar sobre fármacos semissólidos, como eu falei para você, vias de administração, interpretando bula. Então, por que será que é importante interpretar a bula? O que será que tem de informação útil nela? Se é que tem alguma coisa, vocês vão ver que tem muitas coisas. Muitos pontos que merecem atenção. Depois, a gente também vai olhar para interações medicamentosas. Eu garanto que você vai ter informações novas, coisas que você com certeza nunca viu. A não ser que tenha estudado em algum momento isso, claro, né? Mas tem muita coisa aqui legal, diferente, que vai ajudar, vai auxiliar você demais aí nos seus estudos como atendente de farmácia. Bom, vamos começar então. Bom, no ano passado, se vocês puxarem aí a memória, né? Nós conversamos sobre os principais motivos para usar diferentes formas farmacêuticas. Pode ter gente pedindo para entrar. Olha aí, perfeito. A gente estudou os principais motivos para usar diferentes formas farmacêuticas. E esses motivos, na prática, se configuram como o quê, gente? Basicamente, a necessidade que aquela situação tem e o tipo de via que eu vou utilizar. Então, qual é a necessidade, qual é o quadro, a situação, o estado do paciente? Então, ele está com determinada condição, com determinada doença, sei lá, com determinado transtorno. Beleza. Como é que a gente consegue, se for possível, curar esse transtorno ou essa alteração, essa doença? Se não for possível, como é que a gente consegue reduzir os sintomas e sinais dessa alteração no corpo dele? Ou como é que a gente consegue trazer, sei lá, qualidade de vida? De que forma, de que via? Aí vai ser via oral, via tópica, via endovenosa, via intramuscular, e a gente vai ver, né, hoje algumas terminologias, mas a gente viu via sublingual, via oral, via nasal, inalação, a gente conversou um pouco sobre isso na aula passada. Então, basicamente, é por isso que acontece. Ora, vai depender muito da situação, da necessidade e também dos equipamentos ou dos medicamentos que eu tenho ali à minha disposição. A gente sempre vai optar por aquela opção, obviamente, que faça mais sentido e que traga resultados mais interessantes para o tratamento. Esse é o objetivo de termos, né, diferentes tipos aí de fármacos farmacêuticos. Essa é a ideia. E a gente também trouxe alguns conceitos sobre fármacos, como a dose, posologia, efeitos adversos. Você se lembra, né? A gente foi trabalhando
talvez, os principais conceitos sobre fármacos. Então, eu convido sempre você a, se possível, ainda que você não assista a aula, né? A aula está sendo gravada, mas talvez você não tenha tempo. E aí eu entendo isso perfeitamente. Então, às vezes você não tem tempo de retomar a aula gravada, não tem problema. Mas qualquer coisa, e se for possível, dá só uma folheada na apostila. Na aula passada a gente conversou o que mesmo? Porque às vezes eu faço algum link com a aula, e vocês vão perceber que na aula de hoje, muita coisa que foi falada nos capítulos 3 e 4, os capítulos que a gente discutiu na semana passada, muita coisa vai ser falada aqui também, na aula de hoje. Não tudo, mas grande parte, porque é uma continuação, né? Vamos lá. Então, é isso que a gente viu na aula passada, mas eu gravei, qualquer coisa vocês podem consultar no YouTube. A ideia dessa aula é trabalharmos fármacos semissólidos, pomada, gel, creme, vias de administração, e aí você tem as vias, eu já dei exemplos, né? Sublingual, intramuscular, endovenosa, sei lá, nasal, vaginal, anal, tópica, e vários tipos, a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Também a gente vai, de alguma forma, eu sei que parece chato, e realmente isso muitas vezes é entendido como algo chato. A bula, quase todo mundo acha muito chato, né? Mas vocês vão ver que ela é fundamental, principalmente para quem trabalha com medicamentos, né? Então, você, sei lá, na sua vida pessoal, se você optar por não fazer isso, não que justifique, mas sei lá, eu não quero fazer, não quero ler bula nenhuma. Aí é uma escolha sua. Só que na farmácia, muitas vezes, né, durante o seu atendimento, muitas vezes você vai obrigatoriamente ter de recorrer a uma bula. Você vai ter que consultar. Por quê? Porque você não vai se lembrar. Não é um problema, não é só você que tem esse problema, né? Lógico. Provavelmente você não vai se lembrar de muitas informações relacionadas a cada um dos medicamentos. Então, às vezes, uma dúvida do cliente, ou até mesmo uma solicitação do seu chefe, ou a solicitação de algum colega ali que trabalha com você, algum outro atendente, sei lá, você vai precisar recorrer a essa bula. Então, sim, é importante falarmos sobre, por mais que isso pareça chato, monótono ou qualquer outra coisa que você ache, tá bom? Tem que conversar, faz parte. E depois a gente vai olhar para interações medicamentosas. Vocês vão ver que existem diferentes tipos de interação. Interação nada mais é do que o efeito de um medicamento sendo influenciado, atrapalhado, prejudicado, intensificado, sei lá, potencializado, né? Ou seja, quando você aumenta o efeito, ou até mesmo reduzido, ou porque não anulado. Você tem todas essas características por conta de ter 2 ou mais medicamentos sendo administrados ao mesmo tempo. Então, assim, tomar um medicamento junto com outro ou com outros pode fazer algum desses medicamentos perder o efeito. Ou aumentar o seu efeito. Ou reduzir. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Vai falar sobre os tipos de interação. Tipos, inclusive, relacionados à gravidade. Então, tem interação que é grave, que traz um altíssimo risco para a vida da pessoa. Então, inclusive, pode levar à morte. Tem outras que não são tão graves, tem medianas, enfim. E aí a gente vai... Isso é o último capítulo que a gente vai ver hoje. Não sei se vai dar para falar sobre tudo isso hoje, tá? Se não der, a gente termina na semana que vem, não tem problema. Mas vai ser a última parte que a gente vai conversar sobre interações medicamentosas. Seguindo. Olha só. Agora, o que vocês acham? Alguém, por favor, me ajuda com essa questão aqui. Podemos, porventura, aliviar uma dor sem ingerir medicamento? O que vocês acham? Então, sei lá, eu não faço isso mais, mas digamos que eu jogo bola. Então, joguei bola, aí fiquei com a coxa doendo, com a panturrilha, sei lá. Eu consigo aliviar essa dor sem tomar medicamento? Sim. Alguém consegue? Alguém colocou aqui sim. Deixa eu ver aqui certinho. Colocaram sim. Deixa eu confirmar. É possível.
É possível, sim. Ah, professor, mas que estranho, por quê? Ué, mas então por que que tem medicamentos? Se você está falando que eu não vou tomar um medicamento, que eu não vou fazer ingestão, né? E mesmo assim eu vou ter um efeito positivo, nesse caso, aliviar a dor, por que é que eu tomo medicamento? Por que é que os medicamentos existem? Não tem sentido. Claro que tem. O que acontece é que esses medicamentos, ou alguns, perdão, alguns medicamentos se apresentam também em alguma forma, e a gente vai ver que são os fármacos semissólidos, que você consegue passar externamente. Então você não precisa ingerir, beber, sei lá, comer, não precisa colocar na sua boca, né? Isso seria a via oral que a gente vai ver daqui a pouco. Mas você não precisa fazer a administração desse medicamento via oral, porque há a possibilidade de você fazer essa administração via tópica. Então eu posso usar uma pomada, posso usar um gel, que seja, sei lá, um creme, é possível, mas isso não anula o uso de medicamentos muitas vezes, tá? Então, são apenas alternativas, medidas que são muito bem entendidas e são justificadas. São alternativas que são efetivas, resolvem a situação. Então, é melhor, eu lembro da aula passada, Mavi estava falando, né? Ela estava a gente estava conversando na aula, vocês viram, falando sobre o gosto. Falar, eu prefiro tomar uma injeção do que sentir o gosto acho que do dipirona. Em alguns casos é melhor. Então, se for possível, se isso não atrapalha o tratamento do paciente, se a gente consegue ter o mesmo benefício sem incomodar, sem constranger, sem prejudicar, digamos assim, a qualidade de vida dele, é melhor então que a gente utilize essa outra via. Nesse caso, a via tópica, por meio de especificamente, né, aqui nesse momento da aula, fármacos semissólidos, especialmente pomada, gel e creme. Vamos seguir. Sim, claro, é possível. Eu consigo sim aliviar a dor. Por exemplo, aplicando pomadas, géis e cremes, tá bom? Em um determinado local da nossa pele, isso vai fazer com que eu obtenha resultados positivos por conta dessa aplicação. Que fantástico, né? Conseguem perceber a beleza por trás do tratamento? Eu consigo muitas vezes proporcionar ao paciente barra cliente a melhor experiência possível. Nesse sentido aqui da aula, quanto ao medicamento, né? Lógico, tem outras experiências aí, farmácia, atendimento, aí é outra coisa. Mas eu falo, a melhor experiência possível em relação ao medicamento. Então, não necessariamente o paciente tem que sentir gosto. Ou tem que sentir dor, porque tem medicamentos que a gente tem que fazer a aplicação, são as vias parenterais que a gente vai ver também no decorrer da aula. Cara, eu consigo proporcionar, trazer o mesmo benefício, no caso, o alívio da dor, por meio de um medicamento que eu passo na pele. Não tem que sentir gosto, não tem que doer, não tem que incomodar, não. Passo na pele. Claro, tem algumas observações, é isso que a gente vai ver agora no decorrer da aula, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, perfeito, a galera. Bom, deu certo. Parece que não tem ninguém aqui. Eu vim dar só uma olhadinha. Todo mundo tá no grupo. Perfeito. Vamos continuar. Bom, primeiro tipo, e talvez, nesse sentido, eu acho que é o mais fácil. Esse e o gel, vai. Os mais fáceis de você conseguir, assim, visualizar. Visualizar. Alguém pedindo aqui para entrar, peraí. Se você conseguir visualizar o poder, a capacidade, literalmente, que esses medicamentos têm. Então, quando eu falo de um fármaco semissólido, significa o quê, gente? Se a gente for para a ideia da palavra mesmo, o que é algo sólido? Eu falei na aula passada, se eu não me engano, ou na retrasada, acho que foi na passada. Algo sólido é algo
duro, sólido, enrijecido, firme, consistente. Isso é algo sólido. Só que a palavra não é só isso. Tem semi. Semi. Futebol. O que é a final? É o último jogo. Certo? O que é a semifinal? É quase o último jogo, mas ainda não é o último jogo. Quando a gente fala de fármaco, a ideia é exatamente a mesma. Semissólidos são medicamentos, são fármacos que não são totalmente resistentes, não são firmes totalmente, mas são quase lá, tá? São, digamos, uma mistura, vai? Do sólido e do líquido, vocês vão entender por meio dos exemplos que eu vou dar. Acho que alguém falou que a gente sumiu aqui da tela. Peraí, então eu vou descompartilhar, peraí. Vamos ver. Deixa eu abrir e fechar a câmera de novo. Agora sim eu fechei a câmera, né? Deixa eu abrir para ver se eu vou aparecer. Aí, abri. Vou voltar a compartilhar aqui. Eu fechei a câmera, galera, para ver, porque tem uma colega que falou que eu tinha sumido aqui, e aí eu fechei e abri para ver se eu voltei, tá? Deixa eu ver se ela respondeu. Voltou? Ah, perfeito. Que bom, Regina. Continuando. Beleza, gente? Então, a minha dica de sempre. Tentem identificar o significado da palavra olhando para ela de forma literal. Semissólido ou quase sólido. Bom, ou quase lá, né? O primeiro tipo que a gente vai ver na aula de hoje é a pomada. Forma farmacêutica de consistência mole e oleosa, destinada a uso tópico. Lembra que eu falei tópico? Tem a ver com pele. Destinada a passar na pele. Beleza? Isso é uso tópico. Eu sei que eu falei, mas eu vou retomar, talvez você não tenha participado da aula. Então, isso é uma pomada. Olha, é uma forma, é um tipo de medicamento, é uma forma farmacêutica que tem a consistência, ou seja, quando eu pego uma pomada, eu sinto que ela é mole. Se você já pegou, você sabe o que eu estou falando. Mole, mas também é oleosa, professor. Isso. Essa é a finalidade. Foi para isso que ela foi projetada. Por conta dessa oleosidade, a absorção do princípio ativo pode ser mais lenta. Porém, o efeito local é mais prolongado. Na prática, o que isso aqui significa, gente? Lembra que eu falei que eu vou falar essa definição, eu tenho que ficar falando assim sempre que aparece, porque talvez você é só para isso ficar na sua cabeça, tá? Então, o princípio ativo, de forma simples, é toda e qualquer substância que cause ou que tenha um poder, uma finalidade terapêutica, farmacológica, tá bom? Então, a ideia de que um princípio ativo na pomada absorva, né, que você tem, o princípio ativo na pomada fica mais difícil de ser absorvido pela sua pele, tá bom? Por conta desse óleo. Então é isso, na prática o óleo dificulta a forma com que a sua pele absorve, capta, pega, entre aspas, tá? Só para você entender, a forma com que a sua pele suga, entre aspas, suga esse princípio ativo. Vai demorar um pouco mais para isso acontecer, só que, quando acontecer, o efeito fica mais prolongado. Uma característica de pomadas. O que mais? Também possui poder hidratante e é ideal para lesões secas. Claro, né? É ideal para lesão seca. O que mais? Cremes. É também uma forma farmacêutica, ou seja, já é um outro tipo de medicamento, também utilizado aqui de forma tópica, né? Ou seja, na pele, claro. Só que aqui ela tem uma consistência mole e é passada sobre a pele e se difere das pomadas, porque possui uma grande quantidade de água em sua formulação, propiciando uma absorção mais rápida. As pomadas têm mais, ou têm um teor mais alto, né? Uma porcentagem maior de óleo. Por isso é mais difícil a absorção, como a gente viu. Então, quanto mais óleo eu tenho, mais difícil é a absorção feita pela minha pele. Quanto mais líquida, quanto mais água esse produto tem,
mais fácil é da minha pele absorvê-lo. Por isso que fala aqui, ó. Aí é uma forma farmacêutica que também tem consistência mole. Se você já pegou um creme, você sabe como é, né? Possui uma grande quantidade de água em sua formulação, propiciando, e a ideia aqui é proporcionar, é levar, fazer com que haja uma absorção mais rápida. E aí que o ideal, a recomendação é principalmente para lesões úmidas, tá? Então, pomada, essencialmente é mole também, mas é oleoso, né? É oleosa, pomada é oleosa. E essa oleosidade complica a absorção, demora um pouco mais, só que quando a minha pele absorve, o efeito é mais prolongado. Creme não é assim, não demora tanto para absorver. Por quê? Porque tem uma maior quantidade de água. Isso faz com que essa absorção seja mais rápida. Uma característica dos cremes. E tem também o famoso gel, eu acho estranho esse nome, mas sei lá, alguns chamam assim geleia, mas a ideia é gel, né? Temos também o gel, que é uma outra forma farmacêutica, veja, a terceira, que possui grande quantidade de água em sua fórmula, também proporciona uma absorção mais rápida quando a gente compara a creme e a pomada, tá bom? Com gel não é absorvido pela pele, é indicado para peles oleosas. É mais uma indicação. Então, a ideia aqui, eu vou falar isso daqui a pouco, mas a ideia, gente, é que para cada situação, para cada necessidade e até para cada possibilidade, a gente tem produtos diferentes, mercadorias, fármacos diferentes para tentar atender essa necessidade. Ok? Por isso que o gel, por isso que fala aqui também que ele, como ele não é absorvido pela pele, ele é bem indicado para peles que são oleosas. Dicas relacionadas ao armazenamento desses fármacos semissólidos, né? Na verdade, você vai perceber que não só para semissólidos, mas a ideia aqui é falar sobre semissólidos. Muitas coisas podem alterar as propriedades farmacológicas dos nossos medicamentos. O que significa, professor? O que é alterar propriedade farmacológica? Para que você toma um antibiótico? Você toma um antibiótico para eliminar, sei lá, a bactéria que está no seu corpo. Só que, se esse antibiótico for exposto a algumas condições externas, e aí, esses são alguns exemplos, ó, vamos lá. Temperatura, umidade, luminosidade. E aqui tem esses três já são suficientes inicialmente. Se esse antibiótico for exposto a uma umidade acima do que o fabricante coloca, provavelmente ele não vai ser tão efetivo no combate dessa bactéria. Isso é alteração farmacológica. Então, dependendo, se você deixar, por exemplo, esse medicamento à luz solar, provavelmente ele também não vai ter o mesmo poder, o mesmo potencial que ele causaria no seu corpo se ele não tivesse exposto à luz solar. Percebem? Então, por isso que você e eu precisamos nos atentar aonde, né, onde isso acontece, onde o armazenamento acontece, onde e como, né? Muito mais importante do que onde é como. Então, tem pessoas, você já deve ter visto que, deixa eu ver se eu acho aqui. Não precisa nem achar, é só falar. Já viram pessoas que deixam o medicamento assim, sei lá, na cozinha? Na cozinha, você entra na casa da pessoa, e aí, ali sobre a mesa ficam os medicamentos dela. Luz. Luz não faz bem para os medicamentos. Tá? Claro, tem situações, mas geralmente não faz bem, no sentido de alterar as propriedades farmacológicas. Muita atenção. Principalmente aquela galera que tira da caixinha, né? A caixinha, lógico, ajuda a proteger, é óbvio, senão, né, as farmácias só funcionariam à noite. Claro, a caixinha ajuda a proteger demais. Só que tem pessoas que retiram da caixinha e deixam ali os comprimidos, por exemplo, soltos, expostos ao sol, ao calor, sei lá, à umidade, isso vai alterar a propriedade desse medicamento.
não vai funcionar tão bem. Vai deixar a desejar, tá? Aí falou, nossa, mas o tratamento do Dr. Lucas não funcionou. Claro que não. O problema não foi o que ele propôs. O problema foi como esse medicamento foi armazenado. Então, sempre se preocupe com esses pontos aqui. Umidade, temperatura, luminosidade. Professor, e onde é que eu vou saber? Ué, como é que eu vou saber que temperatura que o medicamento tem que estar? Não vou adivinhar, né? Não. Boa, não vai. É para isso que a gente vai olhar para a bula. A bula também cuida desse aspecto relacionado ao armazenamento desses fármacos. Seguindo. Portanto, via de regra, olhem para a bula. Isso que eu falei, né? Ela é o seu melhor guia. Tá bom? Não tem farmacêutico para me ajudar na loja naquele momento. Não tem colega de trabalho. Eu não consigo pedir ajuda para ninguém. A quem eu recorro? Bula. Lá fala. Continuando. O que manda, claro, né, gente? Eu acabei de falar sobre isso. É a situação. É o quadro. É a necessidade. Tanto em relação ao armazenamento, é óbvio, mas aqui eu me refiro principalmente ao tipo de fármaco que a gente vai usar, ao tipo, a via que vai ser utilizada e tudo mais. A depender da situação, adota-se determinado tipo de fármaco e via de administração. Por que a depender? E aqui, quando eu falo a depender, não entendam que necessariamente tem a ver com o que o paciente quer. Porque, lógico, o paciente provavelmente não vai querer tomar uma injeção. Tem quem goste, mas geralmente a galera não gosta. Mas, às vezes, é necessário. Então, respeitando dentro do limite a vontade, o desejo, ou a preferência do paciente, tá tudo bem. Essa é a ideia. Então, vamos atender a necessidade, respeitando a vontade, o desejo. Em alguns momentos, infelizmente, a gente vai ter que deixar esse desejo de lado do paciente para poder fazer o uso correto, né? Lógico, aí eu falo mais em hospital e tudo mais, aí muitas vezes ninguém vai ficar querendo ser picado toda hora, por exemplo. Não, isso não vai acontecer, a pessoa não vai querer, não vai gostar, mas, infelizmente, para que ela melhore, para que a gente tenha uma melhora no quadro, é fundamental que essa pessoa consiga, assim, o que ela passe, né, por esse tratamento, onde ela vai ter que tomar uma injeção ou ser submetida a algum outro tipo de via. Sei lá, por exemplo, uma endovenosa. Tem que tomar medicamento na veia. Tá bom? Não quero tomar. Para a sua situação é o melhor. Eu entendo que você não quer, mas é o que a gente tem para agora. Beleza? Claro, a equipe vai tentar sempre encontrar uma via, né, uma forma que não vai comprometer, ou que não vai deixar o paciente irritado, triste, sei lá, ou constrangido, mas nem sempre isso é possível. Eu fiz cirurgia no cóccix, sabe o ossinho do bumbum assim? Fiz 2 vezes a cirurgia ali, eu retirei cistos, existiam cistos ali, e aí eu fiz pela primeira vez a cirurgia, o médico fechou do jeito errado, aí isso me trouxe complicação, enfim, aí teve que abrir de novo, e eu fiz cirurgia de novo. Na segunda vez que eu fiz a cirurgia, não pude dar ponto. Então imagine aí, ó, vão imaginando a dor, tá? Sabe ali perto do bumbum, você tem o ossinho, né, o cóccix? O médico que tirou, ele teve que fazer um corte e tirar uma boa, assim, sem exagero, uma considerável quantidade de carne, né? Teve que tirar onde a região que tinha ali os cistos, o médico teve que tirar tudo. Só que o problema é que nesse buraco onde ficou o buraco onde ele retirou o cisto, ficou muito grande. Ah, professor, e ele não deu ponto? Não, porque não pode dar ponto nessa cirurgia. Depois vocês podem procurar, cisto pilonidal. Não dá ponto. Para fechar certinho, para não ter problema. Da primeira vez, o outro médico fechou, aí por isso que eu tive problema. Infecção e tal. Da segunda, não deu ponto. Então, o medicamento, a ferida,
o machucado, vem fechando, cicatrizando de dentro para fora. E aí, nesse processo, durante o curativo, alguém falou alguma coisa? Não, acho que não, né? Não, acho que não. Durante o tratamento, isso vai fechando de dentro para fora, e aí você tem que ir colocando medicamento. E aí o pessoal utilizava alguns medicamentos e tal, mas era muito constrangedor. Era uma pomada, e aí tinha que colocar a pomada lá dentro. E doía. Era muito ruim. Eu não queria, lógico, né? Eu falo assim, dependendo do meu gosto, não queria, claro que não. Até porque já era muito constrangedor, né? Você acha, no cóccix, né, no bumbum. E por outro, porque doía demais. Me incomodava, mas foi a única forma que encontraram. E aí hoje, graças a Deus, cicatrizou, tá tudo bem, tá tudo certo, eu consigo andar, tá tudo beleza. Mas demorou um tempo. Enquanto eu não tive a melhora, eu precisei fazer esse medicamento, o uso desse medicamento, tá? Então, por isso que eu falo, nem sempre a gente consegue respeitar a vontade do paciente. Às vezes, a gente vai ter que contrariar um pouquinho, não por maldade, mas é porque é a única forma de ajudar, ou é a forma correta. Talvez não seja a única, mas é a forma ideal para proporcionar melhoria ali para o quadro, para a situação dele. E aí, enfim, aí não tem o que fazer, né? Bom, por que eu falo isso, gente? Porque existem vias de administração. Professor, e quando é que eu utilizo essas vias? Quais são essas vias? E qual seria uma definição, um conceito? Qual que é a ideia de via de administração? De forma geral, a via de administração nada mais é do que o local por onde o fármaco vai ser administrado. Por onde, ou em que local, em que região do seu corpo o fármaco vai começar a ter contato com o seu corpo. Ó, se é na pele do lado de fora, a gente chama de via tópica, né? Eu acabei de falar da pomada. E se você tem que engolir? Oral. Eu brinquei com as meninas na aula passada, né? E se você tem que pingar aquele colírio no olho lá da turma que faz exame oftalmológico? Via ocular. E aí você tem nasal, enfim, aí tem várias, né? Auricular, que seria dos ouvidos, e muitas outras que a gente vai ver durante a aula. Então, nada mais é do que o local, a região do meu corpo que vai ter contato com o fármaco. Pelo menos o contato inicial, onde ele vai começar a ser distribuído. Podendo ser ingerido, aplicado no local ou até mesmo introduzido no corpo. Beleza? Claro, quando ele é introduzido no corpo, significa que ele vai perfurar um músculo ou uma veia, por exemplo, né? Podemos administrar os fármacos por meio de algumas vias, como vimos na aula passada, lembra que eu falei para vocês? A gente viu algumas, e a gente vai ver também algumas vias na aula de hoje. Contudo, é importante que você entenda que todas essas vias têm objetivos específicos. Claro, é por isso que eu escolho determinada via para fazer a administração do medicamento. Todas essas vias têm objetivos específicos que têm vantagens e têm desvantagens. Lembra? Inclusive, tá aqui, ó, eu trouxe novamente, eu não vou falar de novo, é só para você se lembrar, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? E ver, deixa eu colocar aqui pegar o amarelinho, né, para ficar mais fácil. Venosa, tá? Via ocular, subcutânea, sublingual, intramuscular, retal, inalatória. Várias vias, tem outras, mas aqui a gente tem algumas, tem vantagens e tem desvantagens. E aí você pode depois estudar, a gente já viu essa tabelinha na aula passada, mas eu trouxe novamente só para lembrá-los de que, de fato, existem vantagens e desvantagens para cada uma das vias. O que acontece é que, muitas vezes, a gente vai precisar, por conta da vantagem, muitas vezes o paciente tem que ser submetido a uma desvantagem, né? Ele vai ter que, às vezes, deixar de lado o orgulho, como foi o meu caso, né? Não sei se é a palavra orgulho, mas vai ter que ser constrangido, como no caso, fazer uso do medicamento
lá no bumbum, assim, no cóccix, né? Enfim, a qualidade de vida, às vezes, vai ter que ser temporariamente colocada de lado para a gente conseguir assegurar o tratamento efetivo. Tá bom? Então, tem desvantagens, mas às vezes, se você colocar em uma balança, compensa mais a vantagem. Então, a gente vai fazer o uso do medicamento. Desde que consiga trazer benefícios para o paciente, não tem nenhum problema. Também mostrei na imagem passada, a gente tem, de certa forma, dois caminhos. Tá? Você tem um caminho onde o fármaco... Gente, toda vez que eu vou falar fármaco, mas... ou se eu falar medicamento, fármaco, então é a mesma coisa, tá bom? Ou se eu falar o medicamento, ou se eu falar o fármaco, podem fazer associação. São sinônimos nesse sentido. Então, existem dois caminhos pelos quais o fármaco vai ter contato com o seu corpo. Ou dois meios, digamos assim, tá? Digamos, um meio ou uma direção é a sistêmica, que tem a ver com, principalmente com corrente sanguínea, ou cair no seu corpo, ou ter efeito no seu corpo de forma geral, e tem o jeito tópico, que é mais uma aplicação local. Perfeito? Então, local, uma pomada, um gel, um creme, por exemplo, como a gente viu. Ok? São exemplos. Mas, às vezes, eu vou ter que tomar uma injeção. Ou eu vou ter que tomar um xarope, sei lá, tomar um comprimido. Isso vai para dentro do meu corpo, vai ser absorvido, vai ser digerido, vai ser absorvido, em algum momento vai cair na minha corrente. Por isso, sistêmica. Vem de sistema, vem de todo, completude. Então, as vias de administração sistêmicas dizem respeito a isso, a todo o corpo. Como você toma um comprimido, ele vai ser absorvido, vai cair na corrente, e todo o seu corpo vai ser afetado por esse fármaco. Podem perceber. Tem medicamento que deixa você tonta, né? Mas você não tomou um medicamento, sei lá, para melhorar... Sei lá, eu tô com... Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Tem medicamentos, alguns antibióticos, que causam a constipação. Então, se você não consegue ir no banheiro fazer o número 2, como normalmente. A ideia era matar a bactéria, certo? Era isso que eu estava querendo, matar a bactéria. Mas perceba que o seu intestino, entre aspas, travou. Ou o trânsito, o bolo fecal não anda tão rápido. O seu corpo sofreu um prejuízo, digamos assim, alguma alteração aconteceu no seu corpo por conta do uso do medicamento. Mas por que isso aconteceu? Porque todo o seu corpo é influenciado. Então, quando a gente fala via sistêmica, vem de sistema, de todo, completo. Vai cair na corrente sanguínea, em algum momento, e isso vai trazer alterações, ou pode trazer alterações para todo o seu corpo. Por isso, sistêmica, tá? Local não necessariamente. O local tem mais a ver mesmo com a região específica onde você vai colocar. Você já vai direto ao ponto. Eu não preciso mandar um medicamento lá para o estômago para ele depois fazer efeito lá na minha unha do pé. Às vezes compensa, e é muito mais rápido, talvez até efetivo, colocar direto uma pomada na unha do pé. Assim eu não vou ter esse efeito desse fármaco em todo o meu organismo. Claro, né, gente? Situações, aí vai depender muito do tratamento proposto pela equipe médica, pela equipe que assiste esse paciente. Mais detalhes. Essa via sistêmica que se configura no corpo todo tem duas formas de acontecer. A forma enteral e a forma parenteral. Eu falei na aula passada que enteral vem de enteros, enteron, intestino. Parenteral, então, seria parenteral, ó, ao lado, fora de, simultâneo de, do intestino, ou seja, fora do intestino. Enteral são aquelas que têm a ver com o intestino, aquelas vias onde o medicamento passa obrigatoriamente pelo intestino. Essa é a ideia, tá? De alguma forma, ele vai ter, em algum momento, contato com o trato gastrointestinal. Na parenteral, não. Vai ser fora do trato gastrointestinal. Resumidamente, sei lá, vai ser quando eu tomar um medicamento na veia. Aqui, ó. Intravenosa. Ou vai ser quando eu tomo um medicamento diretamente no músculo.
intramuscular. Ou vai ser quando eu tomo um medicamento subcutâneo, a gente vai ver onde que é isso. Onde é que isso acontece, mas é no tecido subcutâneo, na terceira camada da pele. A camada mais profunda da nossa pele, como eu falei na aula passada. Percebem? Então, eu tenho muitas vias de administração. O que acontece é, Mavi, você quer, ou para o quadro desse cliente, desse paciente, o que é melhor? A gente fazer uma aplicação local? É algo externo? Consigo passar uma pomada, um gel, um creme? Não, Lucas, não é algo externo. Ele está com uma queimação no estômago. Não vai adiantar nada passar pomada, né? Então, a gente vai ter que fazer o uso de medicamentos via sistêmica. Especificamente via enteral. Por quê? Porque ele vai tomar o medicamento. Nesse caso, né? Então, vai ser via oral. Beleza, gente? É só vocês irem depois pegando, estudando, mas é bem tranquilo de entender. Só você entender que enteral ou enteron é que vem de intestino. Trato gastrointestinal. Tudo que passar pelo trato é enteral. O que passar ao lado, parenteral. E o que for fora do corpo, o que for de aplicação aqui na pele, de forma externa, tópica. Continuando. Mas eu também mostrei essa tabela aqui no nosso último encontro. Então, não vou explicar novamente, né? Só vou falar, tá? Então, via oral, você tem na boca, tem... você tem via oral, via parenteral, e aqui você tem os tipos, né? Tá? Você tem via respiratória, inalatória, pulmonar, e tem a via tópica também. Só que, quando eu entendo isso, esses pontos, que existem vias específicas para cada tipo de situação, e eu médico, eu farmacêutico, preciso entender isso e propor um tratamento de acordo com as condições do meu cliente, do meu paciente. Quando eu entendo e proponho um tratamento, uma terapia medicamentosa, que vai satisfazer o que o meu paciente precisa, uma outra pessoa entra em ação. Quem é essa outra pessoa? O atendente. Percebe? Então, quando o médico vai lá, o médico vai estudar, vai entender qual é a situação. O médico é quem vai fazer essa interpretação, geralmente. É melhor via oral, vai tomar uma injeção, vai tomar um medicamento. Que medicamento vai tomar? O médico que faz isso. Em alguns momentos, o farmacêutico, vocês vão ver em outra apostila, em alguns momentos, bem raros, vai ser o farmacêutico, tá? Onde não tem tanta chance assim do paciente morrer. E males menores, que a gente fala. Males que não são tão graves. Então, nesse sentido, e somente nesse cenário, o farmacêutico também pode receitar medicamento. Mas, via de regra, é médico. Ou que seja um enfermeiro, mas geralmente médico. O médico vai fazer toda essa interpretação, que via, qual é a necessidade, qual é a possibilidade, qual é o quadro. Vai olhar para a posologia, lembra que a gente viu posologia? Quantidade, lembra que a gente falou na aula passada? Qual que é a posologia, qual que é a quantidade de medicamento, de quanto tempo, tudo isso aí é com o médico. Aí o médico faz o quê? Provavelmente vai receitar o medicamento, correto? Receita. Aí aqui você e eu entramos. O atendente de farmácia começa a ter aqui o seu papel, tá? No sentido de ter os 5, tá 6 aqui, tá? Mas são 5, perdão. Correto é aqui, ó. Os 5 certos. Quero fazer a administração correta. Quero garantir que o meu paciente vai fazer o uso correto do medicamento. O uso correto do tratamento. O que eu preciso fazer? Obrigatoriamente, se eu procuro segurança, gente, qualidade de vida aqui né, e óbvio, a melhora do estado de saúde do paciente, eu preciso considerar os 5 certos que a gente chama. Alguns até chamam de 6, tá? Então, tem gente, por exemplo, que vai colocar isso aqui como um 6º certo, um 6º elemento, um 6º item que precisa ser observado. Grande parte coloca 5, mas alguns entendem como 6. E o 6º seria o registro. Vamos lá.
Primeiro item, medicamento certo, é claro, né? Azitromicina é diferente de amoxicilina. Imagina, você chega na farmácia, deixa eu botar aqui. Aí o paciente chega com a receita, aí a Airone. Olha, a Airone chega e fala: será que isso aqui é azitromicina ou amoxicilina? Nossa, que letra feia desse médico, né? Eu acho que é amoxicilina. Vai amoxicilina mesmo. E aí ela separa a amoxicilina e distribui a amoxicilina para o paciente. E aí, se nesse caso fosse azitromicina e ela separou a amoxicilina, isso provavelmente vai trazer prejuízos para o tratamento do paciente. Até porque se fosse amoxicilina, o médico teria escrito amoxicilina e não azitromicina. Percebem? Então, é lógico. Parece algo bobo, ou assim, algo realmente idiota, né? Assim, bem bobinho, né? Claro, né, professor? Tem que olhar o medicamento certo. Parece claro, mas muitas vezes na correria isso aqui passa batido. Então, o primeiro item é se é o medicamento certo. Porque se for errado, você não vai administrar, né? Lógico. Dose certa. Que dose é? Vocês já viram, né? A gente falou na aula passada de... Opa, tem alguém com o áudio aberto. Peraí. Aí, pronto. A gente falou na aula passada sobre posologia. Quantidade. No caso, quantidade do quê, gente? Quantidade de... Opa, peraí. Professor. Tem alguém falando. Peraí, deixa eu... Aí, pode falar. Perdão. Eu achei que estava aberto, assim, aberto só. Pode falar. Perdão. Imagina. E o que a gente faz nessa situação? Desculpa, como assim? Você consegue só explicar melhor? Por exemplo, se eu ficar na dúvida do que está escrito, como é que eu consigo me resolver isso? Perfeito. Show. Eu pergunto para o paciente alguma coisa? Alguns perguntam, mas eu acho um pouco arriscado. Eu vou falar para você o porquê. Às vezes, você pode perguntar... Vou dar um exemplo. Então, é um idoso que está esquecido. Então, ele está com início de Alzheimer e ele tem alguns lapsos. De vez em quando, ele se esquece e, de repente, volta. E se nesse esquece e volta, você pergunta para ele qual que era o medicamento, ele pode falar, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, então não é o correto. Postura correta, não o comportamento exemplo, correto. mas o que você estava sentindo? Que aí mais ou menos a gente consegue ou não? Sim, só que aí no caso é o seguinte, a não ser que você conheça muito bem o medicamento, é arriscado. Assim, um jeito simples de fazer. Pede ajuda para o colega. Professor, olha, ninguém conseguiu decifrar o enigma, o pergaminho do médico, ninguém conseguiu resolver, então leva para o farmacêutico, que é o responsável técnico, o seu chefe. Olha, nem mesmo ele ou ela, né, nem não conseguiu, o meu responsável não conseguiu. Você necessariamente, isso é uma atitude profissional, ética, tem que ligar lá no consultório, por exemplo, e perguntar: ô, doutor, sei lá, Henrique, olha, eu tô aqui com... Aí lá você vai ter o nome da pessoa, né, o documento e tudo mais, o horário. Olha, tô com a receita aqui do Fernando, ele passou no seu consultório ontem, por volta das 15 horas, e tá aqui uma recomendação no seu nome de um medicamento, só que eu não consegui entender muito bem. Qual que é? Aqui tá, eu acho que é azitromicina, é isso mesmo? Você consegue conferir para mim, por favor? E aí eles provavelmente vão ter um registro, né? Eles vão, pegam o registro e verificam. Olha, e a quantidade? É isso aqui. Tanto é que é o próximo item, né? Tá aqui, ó, dose, né? Ó, dose certa. Então você tá com dúvida. O cara fez um arranjo, você não sabe se é 25 ml ou 250. Você pode questionar. Olha, aproveitando, eu já vou... Já que a gente ligou, né? Só para confirmar, qual que é o nome? Aí você vai listando nome, dose, horário, quantos dias, e você vai tirando todas as suas dúvidas. Mas, geralmente, quando você tem uma equipe e alguém da equipe é mais experiente, essa pessoa geralmente já consegue ajudar, alguém da equipe mesmo da farmácia. Mas, se todo mundo da farmácia tem dúvida, não assuma a responsabilidade para você. Liga de novo. Não, professor, olha, eu não quero arriscar. Ninguém deu certeza. E aí, por quê? Por que eu falo isso para você?
Imagina se em algum momento você dispensa o medicamento errado. Você entrega o medicamento errado para essa pessoa. Se der algum problema, a família, sei lá, ou até mesmo o paciente, não sei, vai onde? Vai em você, lá na farmácia. Ué, mas o Lucas, foi você que me atendeu ontem. Você atendeu meu pai, né? Agora meu pai tá lá no hospital. Eu tava lendo o medicamento que você deu para ele aqui, que você entregou. E o que foi receitado, o nome tá diferente. Aí você fala, não, imagina, mesmo nome. E aí, né? Por isso que é importante a gente estar sempre ligado, sempre atento, né? Atento. Aí, nossa, caramba, realmente eu dispensei errado. Aí você vai ser o prejudicado. Porque se ligarem para o médico vai falar, não, não, não. Eu escrevi aqui azitromicina. Quem dispensou, dispensou errado. Mas aí eu não consigo garantir, eu não estou na farmácia. Não é o meu papel. Quem dispensou errado foi a pessoa da farmácia, não fui eu. O meu papel foi bem feito. Eu não tenho nada a ver com esse BO aí, não. É BO de quem entregou. E aí, por isso que eu falo para você, né? Tenha sempre certeza. Na dúvida, não faça. Não faça. Procura a ajuda dos colegas, procura a ajuda do chefe. Se for o caso, liga de novo. É melhor você ser chata, perdão da expressão, mas é melhor você, assim, ser insistente, né? Sei lá, querer saber realmente o que está escrito ali, do que você ser leviana, do que você deixar passar, deixar acontecer. Vamos ver o que dá, eu acho que é. Esse tipo de pensamento não cabe a gente, tá bom? Então, essa é a recomendação correta. Procure ajuda de alguém da farmácia ou, em última instância, de quem receitou. Lá vai ter o nome do consultório, vai ter o carimbo da pessoa, provavelmente, vai ter o CRM, aí você consegue localizar essa pessoa e consegue entrar em contato com ela e tirar a sua dúvida. Beleza? Deu para entender? Deu certo? Olá? Deu? Deu? Beleza. Vamos seguir. Então, lógico, a dose certa, eu acabei de falar como é que você pode verificar isso, tem que olhar para a receita. Gente, isso aqui não tem nenhum segredo, tá? Como é que eu sei o medicamento certo, a dose certa, o paciente certo, a via certa, a hora certa? Olha, é só você ler aqui, ó, na receita, tá tudo lá. Lá você vai ter a dose, vai ter o paciente. Ué, aqui tá falando a receita que é para Maria Euclides. Como é que você chama? Eu chamo João Pereira. Uai, não, esse medicamento aqui não é para ele, não. Tem alguma coisa errada. Tem que garantir que é o paciente certo. Garantam. Mas eu chamo também Maria Euclides. E o RG é o mesmo? Não, o RG não bate. Então são pessoas diferentes. Né? Quantos Antônio Carlos da Silva a gente deve ter nesse Brasilzão, né? Tem muitos. Deve ter, com certeza. Por isso que atente-se ao nome, mas também batam o CPF, se possível, para ter certeza que é aquela pessoa mesmo. É uma forma de se resguardar, tá? A via certa também vai estar descrita na receita, enfim. O horário, a hora que essa pessoa tem que tomar, e também passam os registros da forma correta, né? Quando a gente fala disso, de vias, muitas vezes a gente, como eu falei para você, muitas vezes a gente também fala de medicamentos que são aplicados via injeção, tá? É uma injeção. Todo mundo que já tomou sabe que não é legal. Só que, deixa eu deixar bem, a primeira frase que eu coloquei desse assunto não foi à toa. Nós não aplicamos injeção, tá bom? Mas eu conheço uma farmácia que o atendente aplica fora da lei. Okay? Então, a nossa instrução é passar o que está na lei. Na lei, você não pode fazer isso, vetado, você não pode fazer. Nem eu posso, tá? Eu, Lucas, também não posso. Não é possível, a gente não pode fazer. O que acontece é o farmacêutico pode, tá? O farmacêutico sim, mas o atendente não. Atendente não, farmacêutico sim. Então se eu não faço, por que cargas d'água que eu preciso saber que tem via injetável, que tem via endovenosa, intramuscular, intradérmica, subcutânea? Por que eu tenho que saber isso, professor? Porque você vai auxiliar. Você se lembra que eu disse para vocês as funções do atendente de farmácia?
E eu falei, me lembro, na primeira aula, que a principal função do atendente, olhando de forma macroscópica, é auxiliar o farmacêutico na missão. Então, você, de fato, você não aplica mesmo. Você não vai ver, a não ser em casos fora da lei, né? Mas dentro da lei, você não vai ver atendentes de farmácia aplicando. Mas eles auxiliam. Professor, auxiliar ainda está muito distante, né? Eu não consegui entender o que é auxiliar o farmacêutico. Aqui, ó. Vamos lá. Seria, por exemplo, você, atendente, fazer algumas observações previamente. O que é previamente? Prévio, antes. Então, é você, atendente farmácia, fazer algumas observações previamente ao uso do medicamento. Então, olha, antes de o farmacêutico aplicar a injeção na pessoa, você, atendente, lógico, o farmacêutico também, né, gente? Mas esse aqui é o seu papel também. Você, atendente, precisa olhar, considerar alguns pontos. Lucas, quais são esses pontos? Está aqui, ó. Exemplos. Medicamento. Claro, né? Além do... Eu já falo, lógico, né, gente? É óbvio, né? Dose, tipo de medicamento, isso logicamente. É o medicamento correto, medicamento certo, a gente acabou de falar aqui, ó. Medicamento certo, dose certa. Óbvio, você tem que ver isso, paciente certo, tem que ver tudo isso, tá? Então, quanto aos... Opa, perdão, aqui. Deixa eu passar. Isso. Então, quanto ao medicamento, você, além daqueles tipos certos ali que eu falei, você precisa verificar o prazo de validade. Eu não posso colocar algo no paciente, ou eu não posso permitir que o farmacêutico coloque algo no paciente que esteja vencido. Faz sentido olhar, né, para o prazo de validade? Faz. Faz sentido olhar para a cor? Faz. Faz sentido olhar para a aparência? Claro. Olho também, eu deveria olhar para instrumentos. A seringa, a agulha, veio lacrada certinha? Ou o lacre foi violado? Estão íntegras? Ou parece que alguém já mexeu, parece que alguém já abriu, fuçou e colocou lá dentro de novo? O saquinho está aberto ou está fechado? Se aberto, descarta. Toda e qualquer dúvida, mude o processo, altere o processo. Ó, você verificou que o saquinho da seringa e da agulha, sei lá, está aberto. Descarta, pega outro. Verifiquei que o medicamento está fora do prazo de validade. Não tem condições a gente aplicar isso no paciente. Tem que pegar outro. Local. Onde isso vai ser aplicado? No escuro. No escuro, apertadinho, no calor insuportável. Lugar fechado. Não. Tem que ser boa ventilação. Isso, inclusive, ajuda, né, na melhora da pressão. Então, assim, às vezes o paciente fica... Às vezes o paciente fica tão mexido, fica pensando tanto, fica tão preocupado com a injeção, que ele fica, muitas vezes, que a pressão cai. A pressão despenca. Quando a pressão cai, por conta desse calor, essa preocupação que ele está, automaticamente ele vai começar a passar mal. Vai começar a ficar fraco, enfim, né? A gente vai falar um pouco sobre pressão em algum momento. Mas logo ele vai começar a passar mal. Se o local é arejado, se o local ventila, é iluminado, ele vai teoricamente se sentir melhor. Então você consegue, nesse sentido, minimizar a chance de o paciente passar mal. Ok? Então, a pessoa está muito preocupada, está com medo. Se é um ambiente fechado, calor, isso vai piorar, ele vai passar mal mais rapidamente. Se é um local arejado, de boa ventilação, boa iluminação, que tenha espaço suficiente, que não seja muito apertado, provavelmente essa aplicação, esse procedimento vai acontecer de uma forma mais tranquila. Até porque, se não tiver uma boa iluminação, o farmacêutico pode errar na hora de fazer a aplicação, né? Lógico. Outros cuidados também devem ser checados, claro, né?
os 5 certos, possíveis interações que a gente vai falar no final dessa apresentação e tudo mais. Então, você não aplica nada, você não injeta nada, não. Mas você auxilia na missão, olhando para o medicamento e esses itens que eu disse, olhando para os instrumentos que serão utilizados nesse procedimento, ali, né, na hora de aplicar a injeção. Olhe também para o local onde a aplicação vai acontecer e também considere alguns outros cuidados que são importantíssimos, necessários. Tá bom, gente? Seguindo. Olha que legal, tá? Mesmo assim, vou mostrar para você, a título de curiosidade, tá? Sabe que uma injeção, e a gente fala injeção, mas o correto é seringa, né? Uma seringa claramente tem as suas partes, né? Óbvio, tem as suas partes. E eu vou falar para você algumas dessas partes agora. Vamos lá. Olha aqui. Ponta. O que está faltando aqui? Agulha. Por quê, Lucas? Porque geralmente a agulha não vem com a seringa. Você acopla, conecta, afivela, junta, encaixa a agulha na seringa, tá bom? Então, por isso que não tem uma agulha aqui, mas eu vou mostrar a agulha para você daqui a pouco. Então, você tem a ponta da seringa, né? Depois você tem a escala graduada. Professor, não sei o que é escala graduada, tô confusa. São aqueles números que você enxerga quando você pega uma seringa. Por que escala graduada? Porque ali, é por ali que você vai se orientar quanto à quantidade de medicamento que vai ser colocado. Quantas ml? Ou, no caso, sei lá, de insulina, quantas unidades? Tá? É por aqui que você vai se nortear. Então, tem seringas de 30 ml, mas tem seringas de 5, tem seringas, sei lá, de 10, de 20, enfim. Depende muito da quantidade de medicamentos que você vai... Você não, né? Quando eu falo você, digamos que você seja um farmacêutico. Depende muito da quantidade que você, ou que o farmacêutico, perdão, vai colocar de medicamento dentro da pessoa. Então, essa escala graduada é para isso. Tem graduações, níveis diferentes, que permitem quantidades diferentes de medicamento que serão colocados dentro dessa pessoa, aplicados, injetados na pessoa. A gente tem um corpo também, que é essa parte aqui, né, que vai entrando dentro aqui da capa aqui, né, dessa estrutura, e tem um êmbolo também, que é por onde eu controlo, que eu puxo o medicamento e que eu aplico, tá bom? São curiosidades aí, a gente, talvez em algum momento, e geralmente a gente faz isso, a gente tem oficinas para aplicar, tá bom? Como você acabou de falar que a gente não aplica, é verdade, mas a gente tem momentos para você sentir. Ai, ai. Você vai sentir. Claro, né? Não vai ser, não é a galera aplicando em você, claro que não. A gente tem tomate, então você pega tomate e vai injetando água, um procedimento completamente seguro, tá? É só você e o tomate. E a sua aguinha, você vai injetar água dentro do tomate, é só isso. Por que eu faço isso, professor? Porque tem muita gente que é curioso, quer sentir. Como é romper? Como é que é furar alguma coisa? Já que a gente não pode furar pessoas, como é que é furar um tomate? Você sente literalmente quando a agulha vai ultrapassando as camadas. Essa é a impressão, tá bom? Vamos lá. Fala de agulha, ó. A agulha também tem o seu, ou as suas partes. Tem o bisel, alguns chamam de bicel, que é a pontinha onde vai sair aqui o medicamento que a gente vai aplicar, né? Além do bisel, a gente também tem a haste. Aí a haste, ó, é isso aqui. É toda a parte que não é o bisel. Okay? E tem aqui também o canhão, é aqui que a gente vai acoplar, onde mesmo? Na seringa. Beleza, gente? Então você tem aqui o canhão. Esse canhão, geralmente, você consegue rosquear, consegue enroscar, né? Girar. E aí ele encaixa perfeitamente na seringa. E aí a gente vai, então, fazer a aplicação. A gente,
fazer a aplicação, no caso, do tomate, né? Mais curiosidade, para você entender como funcionam as vias. Vou dar um zoom, tá? Aí. Professor, você falou de intramuscular, me lembro. Você falou de intramuscular. Opa, caiu aqui, todo desastrado, né? Perdão. Você falou também de intramuscular, você falou de subcutânea, você falou de endovenosa e de intradérmica. É verdade, eu falei desses itens sim, dessas vias. Como é que a pessoa, no caso o farmacêutico, ou o enfermeiro, ou o médico, que seja, como é que essa pessoa sabe onde que ela vai pegar? Como é que ela sabe que está aplicando no músculo e não na veia? Por conta dos ângulos. Vejam, ó, intramuscular, ângulo 90 graus. Subcutâneo, percebem que a seringa e a agulha não estão assim, ó, retas. Vejam aqui, olha o ângulo, olha a inclinação. Subcutânea, 45 graus. Endovenosa, que é dentro da veia. É na veia, que a Mavi falou, né, no ano passado, que a gente estava conversando. Endovenosa, o ângulo é, ou angulação, 25 graus. 25, né? Ângulo de 25. E a intradérmica de 10 a 15. Olha que bacana. Perceberam? Então, não é... Lógico, isso tem prática, né, gente? Mas não tem ninguém adivinhando, jogando no... na Mega Sena. Não é isso, não é adivinhar. É ângulo, prática, claro, e depende muito do ângulo que você pega, você vai conseguir aplicar em uma região diferente, de acordo com a via necessária. Então, se você pega, por exemplo, a intramuscular vai onde? Olha a minha dica de novo. Atentem-se à palavra. Muscular. Músculo. Por isso que está aqui, ó. Lembra do músculo? Eu mostrei na aula passada. Bem profundo. Abaixo da terceira camada da pele. Subcutâneo. Geralmente aqui, no tecido subcutâneo, terceira camada da pele. Endovenoso, na veia, intradérmica aqui, fica na epidérmica, a camada mais superficial da pele. Tudo curiosidade, tá? Só para você ficar mesmo por dentro, saber. Percebam aqui também, ó, a gente tem diferentes calibres. O que é isso, professor? Você está falando de arma? Claro que não. Me refiro a, no popular, a grossura da abelha, ó. Perdão, grossura da agulha, perdão. Tá? Então, a grossura da agulha. Quão grossa essa agulha é? Isso a gente chama de calibre. Então, a agulha que é mais grossa, e você já deve ter visto alguma ou algumas na sua vida, né? Assim, em algum procedimento, ou já ouviu alguém falando e tal. A agulha que é mais grossa tem um calibre maior. E a agulha que é mais fininha tem um calibre menor. Beleza? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente tem uma série, ó. Olha aqui. Vai ficando cada vez mais grosso, né? O calibre vai aumentando. Nessa imagem aqui, gradativamente, ó. O calibre parte daqui e vai ficando cada vez maior. Show de bola. Seguindo. Só que não adianta nada. Não adianta sabermos sobre fármacos semissólidos. Não adianta nada sabermos que esses fármacos semissólidos são uma mistura de água, óleo, e que podem ser pomadas, géis ou cremes. Não adianta nada eu também entender sobre armazenamento, ou pelo menos ter noção de armazenamento de umidade, temperatura, luminosidade. De nada adianta eu entender que a via nada mais é do que o local onde esse medicamento vai ter contato com o meu organismo, ou com o organismo da pessoa. Saber que existem várias vias, enfim, não adianta nada se eu não entendo o que é
e qual é a proposta da bula. Então, o que seria a bula e qual é a proposta dela e por que ela é útil, quais informações a bula tem. Se você é atendente, não vou falar menospreza, né? Mas se você deixa de lado, não considera tanto, a bula talvez seja importante a gente começar a mudar essa visão. Vocês vão ver as informações fundamentais que ela traz aqui. Inclusive informações que podem salvar você, né? Então, no caso, eu não sei para que esse medicamento é útil. Então, a pessoa perguntou se esse medicamento é contraindicado para gestantes. O médico deveria ter visto isso, mas não sei se ele viu. Não sei se ele viu. Posso, por exemplo, recorrer à bula na parte de contraindicações ou de grupo de risco e por aí vai. Bom, antes, deixa eu perguntar para vocês, antes de a gente entrar e começar a falar de fato sobre a bula, né? O que vocês acham? Você não pode colar, tá? Pode falar com o seu conhecimento mesmo, com aquilo que você sabe, com a ideia que você tem sobre bula. Não colhem. Agora, se você estudou, aí é bom que você já está afiada, né? Tá afiadinho. Aí sim, tá bom? Mas não leia, não pega a apostila. Olha, bula é isso, não façam isso, por favor. O que vocês acham? Alguém consegue me ajudar? O que é uma bula? O que é e para que serve? Duas perguntas. O que é e para que serve? Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Geralmente tem. E tem a ver também com região, muitas vezes, tá? A Tony falou assim, professor, a cor da agulha tem a ver com o calibre que ela tem? Geralmente tem a ver com o calibre, mas tem a ver também com a região onde vai ser aplicado, onde esse medicamento vai ser utilizado, onde ele vai começar a fazer efeito no corpo do paciente, tá bom? Eu não trouxe, isso a gente fala muito quando tem oficina de injetáveis, é assim que a gente chama, tá? Oficina de injetáveis. Quando tem oficina de injetáveis, a gente deixa. A gente fala bastante, dá mais detalhes e tudo mais. Hoje, como eu só trouxe a título de curiosidade mesmo, realmente eu não coloquei essa informação, mas sim, tem a ver também com isso. Geralmente tem a ver com o calibre, tem a ver com o tipo de... Inclusive, tem a ver também com o local. Tem a ver com a seringa, com o tipo de seringa que vai ser conectado e tudo mais. Beleza? Deu para entender? Deu para pegar aí a diferença? Entendi, sim. Show. Perfeito. Obrigado. Vamos embora, então. Show de bola. Então, gente, a bula é um guia. É uma bússola. Para que a gente utiliza a bússola? Para guiar, para nortear, para dar uma direção, para dar um norte. Você não consegue exatamente para... Olha que legal a galera colocando aqui. Uau, muito bom. É isso aí, ó. Olha, serve para orientar. Seria um manual de instruções. Eu gostei da expressão. É isso mesmo. Um manual. É um manual. Quando você compra um celular, um carro, uma moto, uma televisão, você tem um manual ali. Toda dúvida que você tem, que você não sabe como utilizar aquele aparelho, ou, sei lá, aquele automóvel, você recorre ao manual. Existem vários manuais por aí, né? Mas a gente também pode chamar, assim, a bússola de manual. É verdade. Correto, né? A bula é onde tem as informações do remédio, perfeito. Tem, sim, isso, é aqui mesmo. Seria um manual de instruções, com todas as informações, para que serve, como tomar, contraindicações, perfeito. O que é o medicamento, forma de armazenamento, perfeito. É isso aí, tá, Ana? E a Ana Laura colocou que serve para orientar. Serve. Inclusive, não só para orientar o cliente, o paciente. Não. Também para me orientar, eu atendente. Serve também. Eu também posso me orientar para que então eu consiga orientar alguém. Entenderam? Eu pego a orientação, eu consulto a bula e depois de ter consultado e de então ter recebido uma direção, eu consigo dar direção para o meu cliente.
É isso mesmo, excelente colocação. É nessa linha mesmo, tá? Bom, para que serve? Ela nos orienta, né? É uma pergunta mais pessoal. Não é no trabalho. Na sua vida pessoal. Aí, né? Antes do curso, sei lá, de atendente de farmácia. Você lia a bula? Ou lia de vez em quando? Como é que é? Conta... Sejam sinceros, hein? Eles liam. Vamos ver o que a galera tá falando. É louco, né, essa pergunta, né? Aí tem gente que fala assim, leu até li, professor. Mas se eu ficar lendo a bula, vai dar. A Ana colocou não, né? A Márcia colocou assim, a galera raramente lia nada. Mavi colocou nem a pau, né? Lia em que as pessoas não leem. Então, agora a gente não é mais atendente, a gente é alguém, uma pessoa normal, um civil, eu, você, somos civis e tal. Não leem, não leem. Quando lê, no na primeira vez que você pega uma bula, você fica quase traumatizada, né? Traumatizada. Ah, caramba, eu não posso. Se eu for ler essa bula, eu não tomo esse medicamento. Pode acontecer, realmente. Então, por que eu perguntei isso para você, né, galera? Porque você, por mais que seja chato, e é mesmo, às vezes, nós precisamos trabalhar com segurança. Confiabilidade. Isso significa, muitas vezes, ter que recorrer à bula. Recorrer sempre? Não sempre, mas sempre que necessário, entendeu? É fundamental que você recorra e aí você vai conseguir, de alguma forma, conseguir orientar, ajudar, dar o norte, né, para o seu cliente da melhor forma possível. Ou não necessariamente só para o cliente. Ah, olha, tem aqui, olha, eu lia por causa dos meus filhos, a Jana falou. Por exemplo, eu ainda não sou atendente, mas eu leio por causa dos meus filhos, ou porque eu cuido da minha mãe, por exemplo, e aí eu leio por causa dela. Porque ela tem alguns problemas de saúde e eu quero ver se isso pode trazer mais problemas ainda. Orientação, perfeito. Olha a galera aqui, ó. Senti firmeza na turma aqui. Alguns não, outros sim. Que bacana. Tá tudo bem. Tá? Eu também, eu já li, vou confessar para vocês. E vira e mexe eu tô lendo, tá? Sempre quando eu vou pegar algum medicamento assim que eu não conheço, eu costumo ler. Mas aqueles que eu tomo de vez em quando, assim, sim, habitualmente eu não leio, não. Até porque eu já li, né? Então eu já sei mais ou menos as contraindicações. O que mais? Vou continuar aqui. Aí, a bula, como as meninas falaram, é um manual. Só que todo manual precisa ser interpretado. E se eu não interpreto do jeito certo, eu corro o risco de usar da forma errada, do jeito insatisfatório, indevido, inadequado. Então, eu, atendente, preciso aprender a interpretá-la, utilizá-la. Não é à toa. Você acha que, claro, tem outras justificativas, né? Mas não é à toa que o medicamento tem uma bula, né, gente? Por um lado, é o respaldo da indústria, perdão. Então a indústria fala, olha, na verdade está escrito aqui, ó, a Mavi sabia que ela poderia ter essa reação, ó. Eu coloquei lá, possíveis reações adversas, efeitos colaterais, eu coloquei. Ela admitiu, ela tomou, ela preferiu tomar, mas ela sabia, eu coloquei. Não foi falha minha. Eu, empresa, indústria farmacêutica, não errei. Eu deixei claro. Então, sim, tem a ver também com esse respaldo da indústria, mas também tem a ver com tentar informar a população, porque muitas vezes você tem falhas. O médico deveria fazer isso, informar, mostrar, instruir, orientar, mas não é isso que acontece geralmente. No máximo, o cara, ou muitas vezes, né, fala o nome só. Ah, isso aqui é um medicamento tal, você vai tomar tantas vezes por dia, é isso. Só. Não passa mais informações. E aí, por conta disso, também é necessário que as pessoas comecem a utilizar a bula, né? Acaba facilitando a nossa vida, obviamente.
e melhorando, portanto, e diminuindo a chance da gente ter alguns problemas. Mais uma perguntinha. Claro, né? Olha aqui, ó. A bula deve ser normalmente, a leitura deve ser feita normalmente, para que a gente consiga, de alguma forma, lidar com precauções ou com efeitos adversos. Olha, para me precaver, como eu tenho alergia à amoxicilina, eu tenho que ter certeza que na composição desse medicamento não tem amoxicilina. Então, por precaução, eu consulto a parte da bula que fala da composição do medicamento. Eu ainda não tomei, mas eu não quero ter uma reação. Então, por precaução, eu consulto. Então, a leitura da bula também tem a ver com precaução. Não preciso tomar para ver o que acontece. Não, eu posso consultar antes de fazer o uso do medicamento. E também, de certa forma, saber os possíveis efeitos adversos, que dão sinais ou sintomas de alerta. Ó, agora essa pergunta aqui é difícil, hein? Na verdade, não é difícil, não. Se vocês usarem a dica que eu dou em toda aula, não vai ser tão difícil, não. Tipo assim, na verdade, vai ser até fácil. Qual é a diferença, se é que tem diferença, entre sinal e sintoma? Eita, essa um dia eu fiquei bolado, assim, fiquei assim, pensando, né? Fiquei, caramba, diferença entre sinal e sinal e sintoma, né? Ou sintoma e sinal. Qual será a diferença entre sintomas e sinais? Será que são a mesma coisa? Fiquei pensando, lá atrás, né? Lá na faculdade, então. O que é que vocês acham? Alguém quer falar? O que será que é um sinal? O que será que é um sintoma? O sinal seria aparecer no corpo, por exemplo? O sinal seria aparecer no corpo. Uhum. Pode ir falando, tá? Seria aparecer no corpo. O sintoma é Uhum. parecido também. Parece, né? É, sinal e sintomas. Aham, tá certo. Então, é bem Legal. parecido. São parecidos realmente. Concordo com você. E sim, o sinal pode ser algo que aparece no corpo. Até porque, se a gente for para o nome é sinal. O que é que um sinal faz? Quem foi que falou comigo mesmo? Alguém? Fabiane. É que não dá para ver aqui o seu nome. Ô, Fabiano. Perfeito. Então, se a gente for, Fabiano, olhar para a palavra, sim, dá para ver. O sinal, eu sei, parece meio bobo, né? Mas eu falei, olhem para a palavra. Sinaliza, mostra, indica, demonstra alguma coisa. O que o sinal vermelho mostra para você? Uai, não passa. Sim. Sinal verde, teoricamente, caminho livre. Sinal amarelo, lá no semáforo, atenção. Bandeirinha branca na guerra, era um sinal de... Bom, me rendo, paz, quero paz, não quero briga não, me rendo. Enfim, sinais. Algo que eu vejo realmente, algo visível, entre aspas, visível, algo que eu consigo perceber, tem algum indicador e tudo mais. Isso é sinal. Sintoma é o que eu sinto. Simples assim. Vou dar um exemplo para você. Tontura é um sinal ou um sintoma? Um sinal? Por exemplo, se eu olhar para você, lógico, você pode falar assim, né? Com certeza, né, Lucas? Você pode falar isso, mas você vai entender a lógica. Tontura, teoricamente, é um sintoma. Porque eu, paciente, sinto que estou tonto. Eu sinto que estou zonzo. Eu sinto. Sinal é, por exemplo, temperatura. Por isso, lembra, né? Lembra dos sinais vitais? Sinais vitais. Você consegue ver, falou, olha, eu consigo perceber que a Fabiane não está bem, porque os batimentos dela estão acima do normal. Olha, eu consigo perceber que a Mavi não está bem, porque a respiração dela é um sinal. O corpo dela está indicando, sinalizando que tem algo errado aqui com a Mavi. Não está bem. Não está bem. Tá? Então, eu sei, parece realmente um pouco difícil, mas a ideia é, sintoma é tudo que eu sinto. E sinal é algo que eu consigo perceber na pessoa. Eu, atendente, consigo perceber, consigo quantificar na pessoa. A ideia é essa, tá? Então, visão turva é um sintoma. É um sintoma. Se a pessoa não me falar que ela está
com a visão escura, escurecida, turva, eu não vou saber o que é. Se ela não falar, por exemplo, que ela está com dificuldade, sei lá, que ela está com dor de cabeça, que seja, se ela não falar, eu não vou saber, porque não tem nada que eu consiga fazer para medir a dor de cabeça dela. Ela tem que relatar. Lucas, eu estou com dor de cabeça. Lucas, eu estou com dor no pé. Agora, a pressão eu sei que não vai bem se eu aferir a pressão dela. Então, essa é a diferença entre sinal e sintoma. Então, professor, e o que isso tem a ver com a aula, com bula? Tudo a ver. Porque você pode perceber uma variação ou a apresentação de sinais e sintomas por meio da bula. Então, olha, quando essa pessoa começar a fazer uso desse medicamento, já esperamos que ela fique tonta, que ela apresente um sintoma de tontura. Eu já espero que ela apresente um sintoma de dor de cabeça. Eu já espero que isso aconteça. Eu espero, inclusive, que ela tenha palpitação, que o coração dela apresente um sinal, bata mais forte. Espero, faz parte. Agora, existem sinais e sintomas que indicam que as coisas não vão bem. E aí, fala bússola, né? Mas é uma bússola também, né? Mas essa bula me orienta a entender em quais condições tem algo errado. Essa é a ideia da bula. Então, sinais, aquilo que eu consigo verificar na pessoa, e sintoma, aquilo que ela relata, que ela se queixa. Beleza? E aí, lógico, se eu consigo entender que essa pessoa está em um quadro, em uma situação, onde os sinais e os sintomas indicam uma alteração prejudicial, cara, isso vai fazer mal. Se o coração continuar batendo desse jeito, ela vai ter uma parada. Se a temperatura continuar caindo desse jeito, vai ter hipotermia, ela vai morrer. Eu consigo suspender, interromper o uso do medicamento, se for necessário, é óbvio, por meio da interpretação dos sinais e dos sintomas, muitas vezes, e das manifestações que esse medicamento pode causar no corpo da pessoa. Importante, hein? Importante. O item 1, que a bula tem, composição. Aí é lógico, né, gente? É o que o medicamento é composto. Essencialmente, qual que é a concentração? O que tem no medicamento? Qual que é o princípio ativo? Qual que é a concentração? 20 ml, 50 miligramas, qual que é a concentração? Normalmente também refere em que forma farmacêutica se apresenta. Então, é um comprimido, é uma cápsula, é um xarope, o que é? Tem corante, não tem? Tem alguma outra substância? Esse é o item 1, presente, né, relacionado à composição desse fármaco. 2, indicações. Informa sobre as doenças e em que situações o medicamento é usado. Ora, se o medicamento é utilizado para dor de cabeça, é muito estranho que eu tente utilizar para gastrite, né? Bom, mas caramba, mas o médico, o professor, ele passou esse medicamento aqui, eu falei que eu estava com gastrite, ele me deu isso aí, mas parece que está indicado para dor de cabeça, isso é um analgésico, não para queimação, sei lá, para azia. Indicação. Qual doença? Qual condição? Que objetivo esse medicamento tem? Essa é a ideia. Por vezes, o mesmo como o medicamento, pode servir para várias enfermidades, claro, né? Por isso que você tem aqui as indicações. Podem perceber que tem medicamentos que tem uma série de indicações. Se for o caso, se estiver dentro da sua necessidade, tudo bem. Então, primeiro, composição, indicação e agora contra. Preste atenção na palavra. Contra, oposto, contrário, inimigo das indicações. Ou seja, eu não indico. Não é indicado para essas situações aqui. Explica em que condições o medicamento deve ser evitado. Evitado. Por exemplo, se for contraindicado para pacientes asmáticos, significa que pessoas que já apresentam um quadro de asma não podem usar esse medicamento. Mas não significa que o medicamento cause asma. É tipo assim, ó. A ideia é a seguinte. O medicamento em si não vai causar asma, mas ele pode piorar, por exemplo,
as vias aéreas. De alguma forma, ele pode comprometer a respiração de quem tem asma. Claro, se a pessoa já respira com dificuldade, de repente, toma esse medicamento que piora ainda mais essa respiração, vai fazer mal para ela. Então, não é que o medicamento causa asma. Ele é contraindicado porque ele pode apresentar falhas, prejuízos no sistema respiratório da pessoa. Ele não causa asma, mas ele pode comprometer muito a qualidade de vida, a saúde, o estado, geral do paciente e tudo mais. Então, ele é contraindicado. Essa aqui é a ideia. Beleza? Continuando. Efeitos secundários. A gente já conversou sobre esse ponto. No caso, a gente deu alguns outros nomes, né? Foi semana passada. Efeitos secundários, eventos adversos, reações adversas, efeitos colaterais, tem vários nomes, como eu falei para vocês. Um deles, efeitos secundários. Vamos lá. Composição. O que eu tenho na bula, professor? Composição, indicação, contraindicação, efeitos secundários. O que é isso? Reações indesejáveis que o uso do medicamento pode causar. Percebem? O que isso pode causar? Tontura, sangramento, cólica, diarreia, constipação, cansaço, vômito, sei lá, náuseas, né? Náuseas. Não sei, o que pode causar? Indisposição, redução na libido. Começou a tomar um medicamento, de repente, não tem mais desejo sexual. Era ativa, sexualmente falando, era super ativa, de repente começou a tomar um medicamento, não tem mais desejo. Pode ser um efeito colateral, né? Uma reação adversa. Lógico, e outros que eu já falei, né? É importante que esteja atento e, caso sinta algum dos sintomas relatados, referidos significa relatados, tá? Ou mencionados. Consulte de imediato o seu médico. Claro, né? Se está escrito lá que você pode ter, em algum momento, sei lá, erupções cutâneas, você pode começar a ter algum tipo de erupção, algum tipo de algo aparece na sua pele. Está escrito lá, erupções cutâneas, erupções cutâneas, vem cutis, pele. Você tem que consultar o médico, né? Falar, doutor ou doutora, olha, eu li lá na bula que pode trazer erupção cutânea. E eu tenho notado aqui, ó, isso aqui não estava na minha pele. Tá vendo esse negócio aqui, ó? E eu já reparei que também está começando a nascer começando a surgir nos meus pés. E é normal. Tem que consultar. Tem que reportar. Voltar. Por isso que é importante, tá? Tem que conhecer. Essa aqui é a parte que eu corria. Eu corria principalmente para isso aqui, reações adversas e para contraindicações. Isso aqui eram as minhas áreas da bula que eu ficava lendo, quando eu pegava alguma para ler. Quinto ponto. Viram? Vamos lá. Isso é para ficar, tem que ficar na cabeça, né? Composição, indicação, contraindicação, reação adversa, o efeito colateral. Quinto ponto, interações medicamentosas. Isso também tem na bula. São problemas que podem surgir quando se administram 2 medicamentos ao mesmo tempo. Quando a gente usa 2, mas o correto seria 2 ou mais. Tá? 2 ou mais medicamentos utilizados ao mesmo tempo. Só medicamentos, professor? Não. A gente vai ver na próxima aula, não vai dar para ver hoje. Próxima aula a gente vai ver que existem condições onde um alimento pode interferir com o medicamento e pode reduzir, portanto, o seu poder farmacológico. Caramba, eu estava tomando esse medicamento. E, de repente, estava funcionando bem. Comecei a tomar esse chá, parece que esse medicamento não funcionou. Por quê? Porque alguns chás permitem ou favorecem uma interação com o medicamento. Roubam algumas propriedades ou intensificam algumas propriedades do seu medicamento. Aí o medicamento, claramente, isso vai atrapalhar o tratamento. Mas a gente vai falar sobre esses pontos com mais detalhes na aula que vem, tá bom? Então, mas você pode pegar uma bula que vai estar lá
um setor, uma área voltada para interações medicamentosas. Informe sempre o seu médico sobre os medicamentos que está a tomar e, no caso de medicamentos de venda livre, pergunte ao farmacêutico sobre os riscos de interação. O que isso aqui significa? Lembra que na aula passada eu perguntei para vocês eu acho que eu usei Benegrip, Doril e Dipirona, se eu não me engano, acho que foram esses 3. Lembra que eu perguntei assim, ó, você precisa de receita para comprar Dipirona? Doril, Benegrip, acho que foi Anador, acho que eu usei isso também, Benegrip. Aí as meninas, né, a galera falou, não precisa não. Não precisa de receita. Porque são medicamentos de venda livre. Aqui mora um grande perigo. Por quê? As pessoas acham que, porque esses medicamentos são livres, são de venda livre, que elas podem tomar à torta e direito. Bom, lógico, é uma questão lógica, né, professor? Se o Benegrip está aqui e eu não preciso ter receita para tomar ele não vai fazer mal. Mas você acha que o Benegrip vai fazer mal? E aí muitas pessoas aqui acabam tendo problemas de saúde por conta desse tipo de pensamento. Ok? Então, o medicamento é de venda livre, não é porque ele não pode fazer mal para você, mas porque se você fizer o uso do jeito certo, aí não vai fazer mal. Mas se você tomar de forma errada, vai fazer, ou vai prejudicar o tratamento. Você não vai ter o efeito, o resultado que você espera. Percebem? Entendeu o sentido dessa frase? Então, esses medicamentos, principalmente de venda livre, precisam ser informados, relatados ao seu médico. Doutora, olha, eu estou fazendo uso aqui eu tenho que ver aqui que está tomando Bezetacil, mas eu também tomo todo dia Dipirona. E tomo também, agora, como eu estou gripado, eu tomo também Benegrip. Dipirona, Benegrip e Bezetacil tem interação? Será que eu consigo, de alguma forma, intensificar ou anular o outro? Porque eu não quero isso, né, doutora? Claro. Você consegue me ajudar? Entenderam? Olha só, Dipirona e Benegrip, você comprou lá na farmácia sem receita. Mas a Bezetacil não. Tem que questionar, tem que perguntar. Você não tinha receita. Ninguém receitou. Foi da sua cabeça. Ou alguma recomendação que alguém falou que o Benegrip faz bem e tal. Você resolveu tomar. Mas você não sabe os efeitos colaterais. Ou as reações, né, as interações medicamentosas. Por isso que a gente vai ter um capítulo só para falar sobre isso. Legal, né? Muito importante. Vamos ver se eu lembro todos? A cabeça tá boa ainda. Vamos ver. Composição. Itens que você precisa atentar, que são setores, né, da bula. Composição, indicação ou indicações, contraindicações, efeitos colaterais, interações medicamentosas, até que não estou muito ruim, não. E sexto, precauções. São cuidados que se devem ter durante o uso do medicamento, como, por exemplo, evitar bebidas alcoólicas durante o tratamento. É claro, né, gente? Por quê? Porque tem a turma da branquinha, né? Tem a galera da dose. Percebem? Errado. Claro, é óbvio que uma precaução é você não fazer o uso de bebida alcoólica. Por quê, professor? Porque a bebida alcoólica interfere, negativamente falando, interfere muito no seu tratamento. Então, não, tô tomando, é fim de ano, né? Vou dar um exemplo aqui, né, gente? Vou pegar um exemplo bem pesado, hein? Fim de ano. Hoje eu vou meter o louco. Perdão da expressão. Hoje eu vou meter o louco. Tô nem aí, não. A turma fala que faz mal tomar remédio com medicamento, tomar cachaça com medicamento, com remédio. Tô nem aí, eu vou tomar. Aí você toma. Você ou o paciente toma. Infelizmente, naquele dia, pode ter certeza absoluta que o medicamento não vai ter o efeito esperado, desejado. Não vai. Por conta do álcool. O que mais? Posologia, a gente falou alguns slides sobre esse tema na aula passada, mas significa qual a dose do medicamento, tá? Qual que é a dose? De quanto em quanto tempo?
Então, qual que é a quantidade de dias e a quantidade ali, né, da concentração? Qual que é a concentração e por quanto tempo o tratamento vai ser feito? Ou deve ser feito, é indicado, está tudo aqui na posologia. Lembra que a gente falou de acordo com o peso e tudo mais. E a sobredosagem indica o que fazer no caso de uma intoxicação. Sobredosagem, acima da dosagem. Que dosagem? Normal. Então, olha, um pouco acima do normal. O que eu tenho que fazer caso haja uma intoxicação? Essa sobredosagem vai comprometer o meu corpo. Vai. Ou do paciente. Vai acontecer. Fato. Quando isso acontece, como é que o que eu faço? Qual que é a conduta? A postura que eu preciso ter diante de uma sobredosagem? Essa é a ideia aqui. E aí, enfim, aí você tem ali as orientações, tá bom? Vamos parar por aqui hoje. Semana que vem eu a gente começa aqui interações medicamentosas e provavelmente já vai dar para começar. Eu acho que vai dar para começar. Um capítulo muito extenso, mas que é importantíssimo para a formação. Esse aqui é batata. Então, eu acho que na próxima semana a gente já vai conseguir começar a falar de classe dos medicamentos. Capítulo, página 63, tá bom? Então, a gente vai terminar a parte de interações, ou melhor, vai começar, né, vai falar e tudo mais. Terminando interações, a gente começa em classe dos medicamentos. Então, o que é um antipirético? É o que combate eu falo assim, quando a pessoa pira, a pessoa está pirada, aí você toma um antipirético. Não é, você vai ver que não é. O que é um antibiótico? Sei lá. O que é um analgésico? O que é um antidepressivo? Esses itens a gente vai começar a ver. São as classes. Aí sim é uma aula bem extensa, tá? Aí, mas é bem legal. É lógico que você tem que saber, né? Se alguém perguntar, o que é um... Vocês vão ver que tem classes que são difíceis, tá? Mas um exemplo fácil. O que é um antidepressivo? Você tem minimamente que saber. Às vezes você não sabe falar um exemplo de um antidepressivo, mas você sabe o objetivo dessa classe de medicamentos. Um antidepressivo, o professor Lucas falou que anti é sempre contra, sempre resistente, oposto, que combate. Antidepressivo combate depressão. Contra depressão. Bom, então, os antidepressivos são medicamentos utilizados para tratamento de depressão. Isso. Antipertensivo e por aí vai, tá? Mas a gente vai falar com mais detalhes, provavelmente já na semana que vem, e espero que vocês gostem. Uma dúvida. Parece que tem coisas aqui, deixa eu ver. Peraí que tem... Agora leio, muito difícil, a galera, realmente não. Interpretava errado várias vezes. A Tawana falou que lia, mas ela interpretava errado a bula, muitas vezes. Acontece, tá? Porque, por isso que tem aqui, se vocês observarem, ó, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Tá escrito leitura, certo? Ó. A leitura da bula, tal. Só que, olha o título do slide. Interpretar. Eu posso ler um texto de Machado de Assis. Tô lendo, eu corro os olhos. Leio, consigo ler. Mas a minha interpretação pode ser falha. Aí, lógico, se eu interpretei do jeito errado, provavelmente eu vou adotar do jeito errado. Vou me comprometer, vou ter uma postura, né? Ter um comportamento inadequado. Nesse caso de medicamentos, eu posso até ler uma bula, mas se eu não entendo o que está escrito lá, talvez eu corra o risco mesmo assim. Não consegui entender o que é cefaleia, porque lá está cefaleia. Caramba, cefaleia. Aí você toma medicamento, nossa, que dor de cabeça. Nossa, por que eles não falou que dava dor de cabeça? Meu Deus do céu. Mas aí, cefaleia significa dor de cabeça. Percebe?
Então, assim, ó, causa hipotensão postural. Hipotensão ortostática. Está escrito lá. Aí você levanta da que estava sentada. Quando você ficou em pé, você ficou tonta. Parece que ficou meio zonza. Falei, nossa, mas eles não falou que dava esse negócio, não. Eu li na bula e não vi nada disso. Tava lá. Hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Que é quando você fica meio com sensação de mal-estar quando você muda de posição, né? Tá bom? Então, uma coisa é ler, perfeito. Uma coisa é você ler, tá, Ana? Outra coisa é interpretar. Perfeito. A Irone colocou que não lia, agora lê, que bom. A Ana Laura falou, uns poucos, depende do remédio. Depende, é o meu caso, né? Se eu não conheço, eu leio. Sim, eu só uns poucos, sim, por causa dos meus filhos, eu já li, tem muita coisa. Eu leio, mas chega a dar medo, pois aparece mais essas de... acho que a Patrícia, né? A Patrícia falou assim, ó, eu leio a bula sim, professor, mas chega a dar medo, pois aparece mais reação do que curativo. Ou seja, aquilo que eu falei, você tem medo. Tá lá, diarreia, hemorragia intestinal, sei lá, palpitação, taquicardia. Falou, caramba, eu vou morrer, eu não vou tomar esse trem, não. É verdade, viu, Paty? Para tomar o medicamento tem que evitar a bula. Leio, sou um pouco curiosa, a Ivanete falou, é importante, a curiosidade é importante, com certeza, fazer perguntas, questionar, tentar entender, assim, é muito bom. Na bula tem a consequência, isso é muito importante. Tem quantidade certa, eu leio por causa da minha filha. Isso. Todos esses itens, exatamente, Arônio, que a gente falou, tem lá. Indicação, contraindicação, posologia, que é o que você falou, tem tudo lá. Correto. Ana Laura, por alguns medicamentos... Por que alguns medicamentos vêm sem bula? Exemplo, omeprazol. O que acontece é que, muitas vezes, e aí é uma pergunta difícil, eu consigo responder, mas aí depende muito da situação. Situação 1. Quando você compra um Benegripe, algum medicamento ali de venda livre, geralmente não está só a cartelinha? Não vem assim, muitas vezes, ele vem em caixinha. Mas a turma tira da caixinha e coloca ali na exposição. Ali só vai ficar o medicamento. Não vai ter bula. Não que a bula não exista, existe, mas ela não foi colocada ali. Então, inclusive um dia desse eu estava vendo uma dúvida que eu tive também, algo nessa linha sua aí, quem perguntou mesmo foi Ana Laura. É isso aí, Ana Laura. Eu também tive essa dúvida e aí eu fui tentar entender o porquê. Tinha alguma ideia na minha cabeça e era isso mesmo. É isso que eu falei. Mas você pode pedir. Então, assim, olha, eu vim comprar esse Benegripe e não tem uma bula. Perdão, você consegue me dar uma bula desse medicamento aqui? Aí a farmácia, o pessoal vai dar para você. Tá? Então, pode ser isso. Essa é uma causa. Outra causa, o meu pai fazia medicamento manipulado. Em farmácia, eu mandava fazer medicamento para estômago. Não vinha bula. Aí eu não sei se essa é a situação que você perguntou, mas nesse caso do meu pai também não vinha. Tá? Então tem algumas condições aí. Mas você tem o direito de pedir. É um direito seu. Obrigado, tá, Ana? Mila, tem alguns remédios que precisam de receita médica para vender. E alguns não. Como que eu sei que determinado remédio só posso vender receita médica? Eu não lembro exatamente o capítulo, mas vai estar na apostila Desenvolvimento Pessoal. Nessa apostila, ó, Desenvolvimento Pessoal, vá no capítulo Medicamentos isentos de prescrição. Espera aí que eu estou procurando aqui os MIPs aqui. Depois eu vou pegar a página certinho, mas está nessa apostila aqui, ó. Tá bom? Está nessa apostila aqui, Desenvolvimento Pessoal. Qual que é a ideia, professor? A ideia dessa apostila, ou melhor, desse capítulo, é que, realmente, o cara falou, professor, mas eu não vou saber, como é que eu sei que eu vou, se não me engano, é o capítulo 8, deixa eu confirmar. Como é que eu vou saber qual medicamento eu consigo, ou qual medicamento eu devo, professor? É isso mesmo, ó. Na mosca, hein? Apostila Desenvolvimento Pessoal, página
43, tá bom? Mas tem que estudar a 41 também, a gente vai chegar ainda nessa apostila. Mas, ó, página 43, página 44, página 45, página 46. Desenvolvimento pessoal, capítulo 8, tá bom? Aqui você tem uma lista, literalmente uma lista de medicamentos. E aí é só você bater essa lista com a receita que você pegou, tá bom? Então, quais medicamentos, professor, eu não posso vender sem receita? É só uma pergunta. Talvez seja mais fácil. Qual medicamento eu posso vender sem, né? Essa é mais fácil, né? Qual que eu posso vender sem? O que você pode vender sem tá aqui. Aí tem que estudar. É o que eu falei para vocês na aula passada, tá bom? Sinais são aparência, sintomas são sentidos. Exatamente. Exatamente. Exatamente, Paty. É isso mesmo. Então, algo que eu vejo é um sinal. Algo que a pessoa sente, se queixa e relata para mim é um sintoma. Que ela sente. O sintoma vem de sentir. Tá bom? Na mosca, galera, 9 em ponto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não, nenhuma. Nenhuma? Beleza. Então, a gente se fala semana que vem. Eu ainda não sei se presencialmente ou virtualmente, mas a gente vai esperar o pronunciamento do prefeito, né, das autoridades sanitárias. A gente posiciona vocês no grupo como sempre, tá bom? Então, se for